later this year. Now, this new drug is called Zepbound. A evolução da indústria farmacêutica passa por uma história longa, polêmica e complexa. For people who want its obesity drug. Expensive, and so this provides another option. Really, what they have been using to date is Claro que são inegáveis os benefícios, principalmente quando a gente fala do aumento de expectativa de vida da humanidade. Warning about the blockbuster weight loss drug Zepbound. Pharmaceutical giant Eli Lilly's drug tirzepatide, previously found in diabetes drug Mounjaro, comes after a trial showed that patients without diabetes. Uma das principais críticas à indústria farmacêutica tem sido a busca incessante pelo lucro, simple to use. You kind of click and give yourself an index. There was a recent study that showed that Zepbound que probably acabou se tornando uma motivação predominante para muitas dessas empresas, resultando em alguns casos em práticas consideradas no mínimo questionáveis. Existem casos documentados em que empresas farmacêuticas manipularam pesquisas científicas para poder obter resultados que favorecessem seus produtos. Algumas delas chegaram a ocultar efeitos colaterais graves ou exageraram nos benefícios dos seus medicamentos. Tudo isso para acelerar a aprovação regulatória e, claro, maximizar as suas vendas. O poder econômico dessas corporações se tornou tão grande que acabou lhes conferindo uma influência considerável sobre governos e agências regulatórias, frequentemente por meio de lobby direto, financiamento de campanhas políticas e outras formas de pressão. E isso acaba gerando uma preocupação séria sobre conflitos de interesse na indústria, levantando a questão de que até que ponto as políticas de saúde pública e as decisões regulatórias são realmente moldadas pelos interesses dessas empresas, ao invés de focarem no bem-estar e na segurança da população e dos pacientes. Bom, vamos entender um contexto histórico. Antes da Revolução Industrial, a humanidade usava plantas e ervas para tratar doenças. Civilizações antigas, como os egípcios, gregos e romanos, exploravam essas práticas, e esse conhecimento antigo foi fundamental para o desenvolvimento dos medicamentos atuais. No passado, a gente enfrentava uma luta constante contra todos os tipos de doenças, principalmente a eficácia dos tratamentos da época, que era muito precária. Doenças infecciosas, como a peste, a tuberculose e a varíola, eram comuns e frequentemente fatais, resultando em altas taxas de mortalidade. Além disso, condições que hoje tratamos facilmente como infecções bacterianas e parasitárias causavam grandes sofrimentos e perdas de vida. Sem os avanços da medicina moderna, a vida era muito mais curta e perigosa. E epidemias, surtos e doenças eram frequentes e devastadores. Contudo, o grande avanço da indústria que conhecemos hoje começou a acontecer no final do século XIX, com a evolução da indústria química. Foi nessa época que surgiram as primeiras empresas farmacêuticas e a produção em massa de medicamentos começou a se tornar realidade. As descobertas científicas ajudaram a facilitar a fabricação de medicamentos de forma cada vez mais eficiente. John D. Rockefeller, conhecido principalmente por sua influência na indústria do petróleo, com a Standard Oil, também teve um impacto importante na indústria farmacêutica. Em 1901, foi fundado o Instituto Rockefeller, que hoje é a Rockefeller University. Esse instituto foi crucial para a pesquisa biomédica e ajudou a desenvolver novos medicamentos e tratamentos. Durante o século XX, a indústria farmacêutica cresceu de forma exponencial, com muitas das empresas que conhecemos hoje começando a se formar, como Pfizer, Johnson & Johnson e a pouco conhecida Eli Lilly, a maior empresa farmacêutica do mundo. Inclusive, o crescimento explosivo da Eli Lilly, principalmente nos últimos anos, são por um motivo muito parecido com a de uma outra empresa chamada Novo Nordisk, dona do famoso remédio Ozempic, muito utilizado para emagrecimento. Esse aqui você já deve ter ouvido falar. O crescimento da Eli Lilly tem sido impulsionado pelo sucesso de seus medicamentos para diabetes e agora recentemente para obesidade. A empresa se destacou especialmente com seu portfólio de análogos ao GLP-1, que são essenciais no controle de diabetes do tipo 2
e tem mostrado bons resultados na redução de peso. Para você entender, a diabetes tipo 1 é uma condição autoimune em que o corpo ataca as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina, resultando em pouca ou nenhuma produção desse hormônio. Geralmente se desenvolve na infância ou na adolescência e requer o uso contínuo de insulina para controle. Por outro lado, o diabetes tipo 2 acontece quando o corpo não usa a insulina de maneira eficaz. A gente chama isso de resistência à insulina, ou não produz insulina suficiente. Esse tipo é mais comum em adultos e está frequentemente relacionado a fatores de estilo de vida, como obesidade e a falta de atividade física. O diabetes tipo 2 pode ser gerenciado por mudanças da dieta, exercícios físicos, medicamentos e, em alguns casos, a utilização de insulina. Eu não vou entrar aqui em termos muito técnicos, até porque eu não sou especialista em saúde. Mas o hormônio GLP-1, produzido naturalmente pelo nosso corpo, desempenha um papel crucial no controle do diabetes. Ele ajuda a regular o açúcar no sangue e a reduzir o apetite ao estimular a liberação de insulina. Ele ajuda a aumentar a sensação de saciedade, o que acaba levando à ingestão de alimentos de uma forma mais reduzida. E aí que vem a Eli Lilly, que tem se destacado com seu portfólio de medicamentos que imitam o GLP-1, especialmente o Trulicity, que se tornou um dos mais vendidos para o controle de diabetes do tipo 2. Além disso, o desenvolvimento e o sucesso clínico do Mounjaro, que utiliza uma fórmula ativa chamada tirzepatida em sua composição, tem mostrado resultados impressionantes, tanto no controle de diabetes quanto na redução de peso. E acabou colocando a Eli Lilly em uma posição de destaque no setor farmacêutico, se tornando a maior empresa do segmento no mundo. O mercado de obesidade está crescendo rapidamente, na verdade o mercado de controle à obesidade. E a capacidade de oferecer tratamentos eficazes para essa condição tem ajudado a Eli Lilly a expandir o seu alcance e contribuir para o crescimento explosivo de seu valor de mercado, principalmente nos últimos anos. A Eli Lilly e a Novo Nordisk são duas das principais empresas farmacêuticas do mercado de tratamentos para diabetes. Ambas têm uma longa história na produção de insulinas e outros medicamentos para gerenciar o diabetes tipo 1 e o tipo 2 que a gente comentou agora há pouco. Elas oferecem desde insulinas de ação rápida e prolongada até terapias inovadoras não insulínicas. Medicamentos inicialmente desenvolvidos para o diabetes tipo 2 têm se mostrado eficientes e acabaram sendo usados também para o emagrecimento. E isso se deve ao mecanismo de ação que imita o hormônio GLP-1, ajudando a controlar o açúcar no sangue e aumentar a sensação de saciedade. Como eu não sou especialista na saúde, se eu estiver falando algum termo de forma equivocada, por favor, deixe aqui nos comentários. Vai ajudar a comunidade a entender um pouco melhor sobre o assunto. Bom, pelo que parece, esses efeitos dos medicamentos, eles não apenas ajudam a controlar a glicemia, mas também promovem perda de peso significativa e acabam tornando esses medicamentos cada vez mais populares no tratamento de obesidade. E aqui entra um ponto muito importante. Eu sou um cara que acredita muito que o uso de medicamentos deve ser extremamente controlado e usado em momentos realmente pontuais. Por isso é importante destacar que a utilização desse tipo de medicamento para emagrecimento pode ter efeitos colaterais bem perigosos. Então é importante que, se você quiser usar algum tipo desse medicamento, que seja supervisionado por um profissional de saúde. Não venha dizer aqui nos comentários que utilizou por minha causa. Bom, além dos remédios para diabetes e emagrecimento, outro medicamento que tem impulsionado o valor de mercado da Eli Lilly é o Donanemab. A empresa está pertíssimo de alcançar um avanço importantíssimo no tratamento da doença de Alzheimer com essa droga experimental. Ela está sendo desenvolvida para remover depósitos de beta-amiloide no cérebro, uma característica central do Alzheimer. Em ensaios clínicos de fase 3, o Donanemab mostrou a capacidade de retardar o declínio cognitivo e funcional em pacientes com Alzheimer em estágio inicial.
indicando um forte potencial para aprovação regulatória. No entanto, como qualquer novo tratamento, há riscos associados como possíveis efeitos adversos e a necessidade de monitoramento contínuo durante e após o tratamento. A Eli Lilly está colaborando com reguladores como a FDA para avançar no processo de aprovação lá nos Estados Unidos, garantindo que o benefício do medicamento superem os seus riscos. Aqui é legal você entender que o desenvolvimento e a aprovação de medicamentos é uma jornada essencial para garantir que novos tratamentos sejam seguros e eficazes antes de chegarem ao mercado das grandes empresas. O processo começa com a pesquisa pré-clínica, onde novos compostos são testados em laboratório e em animais para avaliar a sua segurança e eficácia. Se os resultados forem promissores, o medicamento avança para a fase 1, que envolve testes em um pequeno grupo de voluntários saudáveis para definir a dose segura e identificar possíveis efeitos colaterais iniciais. Esse ponto é importante para a gente entender até onde a empresa pode alcançar o seu sucesso com relação à formação de novos medicamentos. Com base nos resultados da fase 1 que eu expliquei agora, o medicamento passa para a fase 2, onde é testado um grupo maior de pacientes com a condição-alvo. Aqui o objetivo é avaliar a eficácia e continuar monitorando a segurança do medicamento. E os seus resultados forem positivos, a fase 3 segue com estudos em larga escala, envolvendo centenas de milhares de pacientes para confirmar a eficácia e comparar o medicamento com tratamentos existentes, além de observar os efeitos colaterais em uma população maior. Após o sucesso dessas fases, a empresa pode solicitar a aprovação do medicamento às autoridades regulatórias, como eu falei agora há pouco, a FDA lá nos Estados Unidos. Com a aprovação, iniciam-se os estudos da fase 4, ou após a aprovação, para monitorar o medicamento em uso geral, verificando assim a sua eficácia e a sua segurança, além de explorar novos usos em comparações com outros tratamentos. Esse processo detalhado, supervisionado por entidades como a FDA, é vital para assegurar a segurança dos pacientes e a eficácia dos novos tratamentos antes que eles estejam disponíveis no mercado. Você consegue entender aqui a importância desse processo para uma empresa farmacêutica? Se ela estudar durante anos algum tipo de medicamento e ele não for aprovado pelas reguladoras, esse medicamento não poderá ir ao mercado e aquele investimento que foi feito até então vai ser jogado no lixo. Bom, mas além dos desafios em desenvolvimento e aprovação dos novos medicamentos, as empresas farmacêuticas também enfrentam a necessidade de proteger suas inovações. Para Eli Lilly garantir a proteção da sua propriedade intelectual, é crucial que ela mantenha sua capacidade de comercializar novos medicamentos. E a perda de patentes pode resultar em uma perda de exclusividade no mercado e uma queda bem rápida nas suas receitas. Então, para mitigar esses riscos, a Eli Lilly tem mantido um extenso portfólio de patentes que cobrem produtos, usos específicos, formulações e processos de fabricação em diversos países. Nos principais mercados, como os Estados Unidos, Europa e Japão, a proteção é geralmente garantida por patentes que duram 20 anos a partir da data de depósito, com possíveis extensões para compensar atrasos na aprovação regulatória. Data de depósito é quando a empresa inicia o seu processo de estudos clínicos. Além disso, a proteção de dados regulatórios impede que concorrentes usem dados clínicos da Eli Lilly para aprovar genéricos ou biosimilares, assim oferecendo uma proteção adicional que pode durar de 5 a 12 anos, dependendo do tipo de medicamento e da região. Em mercados fora dos principais centros, a eficácia da proteção de propriedade intelectual pode ser menor, apesar dos acordos internacionais como o TRIP. Para manter exclusividade, a Eli Lilly adota estratégias complementares, como patentes adicionais para processos de fabricação e métodos de uso, e aproveita a proteção de dados regulatórios. A exclusividade para medicamentos pediátricos e designações de medicamentos órfãos também proporcionam proteções extras, permitindo que a companhia sustente suas vantagens competitivas e possa continuar investindo para inovar no mercado e desenvolvimento dos novos tratamentos e medicamentos. Com uma presença global forte, a Eli Lilly tem fábricas e centros de distribuições nos Estados Unidos, incluindo em Porto Rico, além de unidades na Europa
e na Ásia. Seus produtos estão disponíveis em cerca de 105 países, mostrando a vasta rede de distribuição da empresa e o reconhecimento internacional de seus tratamentos. No campo do diabetes, a Eli Lilly já está bem estabelecida, mas a empresa também atua em áreas terapêuticas importantes, como oncologia, imunologia e neurociência, buscando soluções para algumas das condições de saúde mais difíceis e comuns ao redor do mundo. Em oncologia, a empresa tem feito avanços significativos, desenvolvendo tratamento para diversos tipos de câncer. O Verzenio, um dos principais produtos vendidos pela empresa, é usado principalmente para tratar câncer de pulmão e câncer de mama. Esse medicamento oferece novas opções para pacientes que estão enfrentando doenças complexas. Na área de imunologia, a Eli Lilly oferece tratamentos para doenças autoimunes. Estamos falando de doenças como artrite reumatoide e também recentemente a aprovação para uso emergencial em pacientes do Covid-19 em 2020. Esses medicamentos são essenciais para controlar doenças que afetam o sistema imunológico e podem ter um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes. Já na área de neurociência, a Eli Lilly continua a desenvolver terapias para condições como depressão, enxaqueca e recentemente o Alzheimer. E os seus remédios são amplamente usados para transtornos depressivos e dores neuropáticas. Bom, atualmente a empresa está experimentando um crescimento impressionante em suas vendas. E vários fatores estão contribuindo para isso. A companhia registrou um aumento significativo na receita, impulsionado tanto pelo seu aumento de volume de vendas, quanto pelos ajustes dos preços dos seus produtos. E esse crescimento é fortemente associado ao sucesso de alguns dos medicamentos mais impressionantes. O Mounjaro, que tem se destacado como um tratamento inovador para o diabetes, como a gente já falou anteriormente, tem sido um dos principais motores desse crescimento da Eli Lilly. O Verzenio, um medicamento para câncer, que a gente também falou agora há pouco, e o Jardiance, que trata diabetes, são outros exemplos de produtos que têm feito a diferença nas vendas da companhia. Mas um ponto de destaque aqui vai para o Zepbound, um produto inovador que tem mostrado força no mercado de medicamentos para obesidade, que foi recém-aprovado e começou a fazer parte da linha de vendas da empresa aí no último ano. Weight loss drug Zepbound. Pharmaceutical giant Eli Lilly is now. And these really are the big ones as opposed to the older weight loss drugs. There was a recent study. Now, this new drug is called Zepbound. It's a new formula of the popular diabetes A drug. empresa ela conseguiu alcançar uma nova versão do Zepbound em frascos de uso único. E o objetivo aqui foi ampliar o acesso ao tratamento de obesidade e melhorar a logística de fornecimento dos medicamentos. Que normalmente os tratamentos com Zepbound eram feitos com canetas. Pra você entender, normalmente os tratamentos com Zepbound são feitos com canetas injetoras, que têm um custo mais alto e requerem uma produção mais complexa. Ao adotar os frascos de uso único, a Eli Lilly consegue oferecer uma alternativa mais econômica para os pacientes e facilita o acesso ao tratamento. Além disso, essa mudança permite aumentar a capacidade de produção do Zepbound, ajudando a atender a alta demanda do mercado e minimizar os problemas de escassez que podem ocorrer com as canetas injetoras. Fundada em 1876 por Eli Lilly, um farmacêutico e veterano da Guerra Civil Americana, a empresa se consolidou ao longo dos anos como uma das principais empresas do setor farmacêutico, com seu foco em tratamento para doenças como diabetes e obesidade. A companhia atingiu um valor de mercado próximo a quase $1 trilhão, se destacando por uma capacidade de adaptação e crescimento constante em um mercado tão competitivo. Para estimar se a Eli Lilly continuará crescendo e entregando valor nas próximas décadas, que é o que nós investidores queremos ao colocar o nosso dinheiro em uma empresa, é importante analisar tanto o pipeline de novos produtos quanto o desempenho contínuo dos produtos já existentes. No caso dos futuros lançamentos, é essencial avaliar o potencial de crescimento das receitas, levando em conta a capacidade de penetração no mercado, a demanda projetada e a aprovação pelas agências reguladoras. Já para os produtos existentes, o crescimento das vendas deve ser estimado com base em tendências históricas, considerando o impacto do vencimento das patentes, que pode reduzir as receitas da companhia por conta da concorrência dos genéricos e dos biosimilares. Além disso, fatores macroeconômicos e de saúde pública, como o envelhecimento da população e o aumento de doenças crônicas, são fundamentais, pois influenciam diretamente na demanda sustentável por medicamentos. Considerando esses fatores,
A continuidade do valor de mercado da Eli Lilly dependerá de sua capacidade de inovar e se adaptar em um mercado em constante evolução. O envelhecimento da população e o aumento das doenças crônicas têm criado uma demanda crescente por novos tratamentos, o que provavelmente vai beneficiar a empresa, principalmente se ela conseguir responder a essa necessidade de forma eficaz e eficiente, como tem feito até então. Apesar de todas as polêmicas que envolvem o setor farmacêutico, é inegável o impacto positivo que ele tem na saúde da população ao redor do mundo. As inovações e tratamentos desenvolvidos por essas empresas têm contribuído significativamente para o aumento da expectativa de vida da humanidade. E isso não temos como negar. E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu like. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente traz aqui semanalmente sobre o mercado global, sobre renda passiva em dólar e sobre grandes empresas. E agora eu vou deixar aqui na tela essa outra empresa para você acompanhar. A gente se vê lá.